de volta a mais um podcast. O que a gente deve fazer? Gênesis, quando a gente se aproxima do primeiro livro da Bíblia, é historinha ou é ciência? Como é que a gente deve encarar? Qual é a metodologia? Quais são as perguntas? Será que existe pergunta certa e pergunta errada que podemos fazer para Gênesis? E o que contam para os nossos filhos, geralmente, né, numa escola dominical ou esses livrinhos, é uma metodologia correta para já ensinar as crianças ou para a gente carrega isso? Tudo isso a gente vai discutir sobre Gênesis, qual a melhor aproximação sobre esse livro sagrado aqui no podcast Glocal, porque o óbvio precisa ser dito. Na mesa comigo está Zé e Gustavo da Hora. Eu queria começar com você, Gustavo, e a gente falar de um dos polos aqui que a gente levantou. A gente está fazendo dois polos que teoricamente são contrários, é encarar Gênesis como uma história infantil, encarar Gênesis como um livro científico. E qual o problema de eu entender que Gênesis é um livro científico, realmente aí que vai combater todas essas teses demoníacas da ciência? É muito curioso isso, né, Marcos? O pessoal tem uma linha, né, mais recente. Até então, a única explicação que as coisas tinham, né, o mundo para ter começado eram os mitos. Então, o Gênesis até então ele vem sendo colocado como, na cristandade, a origem de todas as coisas. Quando você tem o avanço da ciência, principalmente, né, no século XVI, XVII, aí começa então a haver pela primeira vez um questionamento. Então quer dizer que não foi Deus? Ou quer dizer que não existia Adão e Eva? Na cristandade começa pela primeira vez a ter esse dilema, né? E aí, na tentativa de defender a Bíblia, muitos começam a tentar, não, mas veja bem, porque fala que houve vários milênios. Não, a Bíblia fala que foram 24 horas cada dia ali de origem. Então, pode ver que primeiro criou não sei o quê. Então você tenta ir pro texto bíblico para tentar dar uma resposta para o que a ciência estava descobrindo. Não faz sentido, porque o livro não foi escrito com esse propósito. Ele é escrito num outro modelo literário, né, de uma forma poética, muitas vezes, a maioria, né, dos versos ali estão em forma poética. Então ele não se pretende ser um tratado científico. Ele não está ali para dizer que em qual parte ali do Gênesis estão os dinossauros, né? E o interessante disso é que não é que não necessariamente também o que está escrito ali está contradizendo a ciência. Não é nem no mesmo campo. A gente está conversando. Alguns estão falando se aquilo é número ímpar ou par, e outros estão discutindo se é azul ou verde, mas não tem nem mais. Então não sei. São cores. São categorias diferentes. São categorias tão diferentes que de comparação. Você empurrar uma coisa na outra não é uma pergunta legítima. E existe um princípio aqui que é um princípio do primeiro ouvinte. Às vezes eu acho que é um egocentrismo da nossa sociedade moderna de achar que o livro da Bíblia está sendo escrito para nós. E sem as nossas ferramentas, então a gente acha que a Bíblia por 2.000 anos, 3.000 anos, ninguém nunca entendeu. E agora eu tenho as ferramentas para entender que é a minha cabeça moderna, ocidental e tudo mais. Então, um dos princípios da revelação de Deus é que o primeiro ouvinte, quem pegou ali logo após Moisés, está pegando ali partes da revelação ali do Pentateuco, o começo da Bíblia, a se escrever, o reino, né? Muita coisa nem era só tradição oral. E aí você vai ali e pega aquilo ali. Eles têm que ter entendido de forma plena. Aliás, se a gente entende isso, tem coisas que eles estão entendendo e a gente não está entendendo porque a gente está com uma outra cabeça. Então a gente não só tem que ler a Bíblia, mas tem que, de certa forma, estudar ali como é que o primeiro público ou o autor pensava, qual é a cosmovisão que estava. A gente pode ficar nos grandes questionamentos, né, Zé? Tipo, esse que ele falou, os dias são literais ou não, se tinha mais gente fora do Éden ou não, como é que Caim sai e constrói uma cidade, casa com quem? São perguntas que o texto não está interessado em responder e não vai responder. Assim, você pode pesquisar muito, mas isso não é a pergunta que o autor está levando. Mas até umas perguntas menores que também, se você não entender a estrutura do texto, você começa a fazer umas perguntas. Por que tem árvore ali do conhecimento do mal está no meio? De onde apareceu essa serpente? Por que apareceu a serpente? Vamos cronologicamente tentar entender nessa narrativa do começo de Gênesis aonde
a serpente, Satanás caiu, se foi aqui entre o versículo 1 e 2, se foi um pouco depois ou junto. Então essas são perguntas. Você vê algum outro mal dessa cabeça científica moderna olhando para um texto tão importante para a fé judaica e para a fé cristã? No meu caso, eu quando eu me converti, meu pai era ateu, né? Então, os primeiros livros que eu quis, que eu comprei e tal, foram aqueles livros que tentavam confrontar os ateus para lidar com aquilo. Então, eu entendo um pouco que a pessoa tenta também, né, provar, não, a Bíblia também é científica e tal, porque é uma pressão, né? É legítimo esse anseio, né, Zé? Só que, ao mesmo tempo, você tá, às vezes, colocando ali no texto coisas que ela não faz sentido para aquele texto, né? Por exemplo, essa questão de contar alguns dias ou de querer colocar ali que foi de um modo ou o tempo da Terra, né? Você comentou sobre isso. Então, eu acho que isso é prejudicial. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a pessoa tem esse anseio, só que ela precisa, na verdade, reconhecer e entender o texto melhor, né? Talvez seja essa questão aí da situação, né? E uma das coisas que a gente vai entendendo ao longo do tempo é que, por muitos séculos, a transmissão foi de pai para filho. Não como um telefone sem fio, que a gente hoje não tem cabeça para contar uma história repetida 2 vezes, que a gente já muda. Naquela época, eles tinham uma capacidade muito maior de decorar, eles decoravam muito. Menos repertório também, menos história. Quantas histórias você vê por dia? O fato de não ter o Waze já ajuda muito uma sociedade. O Waze, o Google. Então você o próprio Netflix, né? Trazendo várias histórias, né? E o fato de você não saber ler e escrever. A gente já vê gente que não sabe ler e escrever, e lá, assim, mesmo que souber ler e escrever, não tem assim. A gente aqui tem tudo quanto é sinalização, o tempo todo tá exposto ao texto. Lá não, lá se você tinha umas pedras ou alguma coisa mais difícil. Então era muito raro quem tem acesso àquilo naquela época. Então tudo era de forma guardado e passado. E todo o povo que vai passar de forma oral criam técnicas, musicalidade para passar e para estruturar. Então, ritmo na fala, ou a gente repetição tem muito, de histórias. Isso era uma discussão muito que tinha séculos atrás. A gente tem um tipo de musicalidade muito sonora na rima. Mas os povos mais antigos, eles tinham eles repetiam muito, né? O que a gente chama de paralelismo, né? Tinha repetição de ideias, e isso era o que fazia a música ser cantada, repetida. Isso vai trazer toda uma estrutura de texto diferente. Então, eu lembro uma discussão que tinha, Gustavo, que se o Gênesis 1 era poesia ou se era narrativa. Hoje já se sabe que é uma narrativa, mas porque foi transmitido de forma oral. Portanto, tem uma estrutura poética, inegável, que são de contar palavrinhas. Assim, você tem 7 palavras no primeiro versículo, 2 vezes 7 no segundo, no último, no descanso, tem 3 vezes 7. O 7 é tão potente, que é tudo uma poesia muito bem. E como era talhado em pedras, você não escrevendo igual a gente escreve um bilhetinho, errei, a massa vai. Aquilo era muito refletido, gastando talvez meses para colocar um trechinho que seria da nossa Bíblia. Então isso é muito forte para nós. Não é um bilhete, né? Não é um bilhete, não é um e-mail, não é nem uma carta, não é nem um livro. É algo que você tá talhando numa pedra. Que já estava talhado muitas vezes no coração das pessoas que já repetiam isso, aquilo. Você não pode errar. Então, já sei, para que você tá guardando isso? Isso é muito forte. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a gente tem que entender a cabeça, a estrutura que tá ali de narrativas. Então você vai ver Caim e Abel estruturado muito no acontecimento dali do Gênesis 3, que é Adão e Eva. Você vai ver os nefilins ali do capítulo 6, muito estruturado em Caim. E aí você vai repetindo as histórias, acrescentando mais sabedoria e tudo mais. Agora, por outro lado, o Simval, o pastor que está aqui com a gente, ele levantou um outro lado de ver Gênesis, né, que também é complicado. Você tem a cabeça moderna científica, que quer fazer perguntas que o texto não está aí para responder, e aí acaba não fazendo a pergunta que o texto quer responder. Do outro lado, você tem as histórias infantilizadas, que é meio hollywoodiana, que tem que... Eu acho que tem 2 problemas na história infantilizada. A primeira é aquela moral da história muito clara.
e que você vê textos... Um princípio moral, uma aplicação imediata. Faça isso e você será bem sucedido assim, como o herói bíblico. Isso. E que, assim, faz todo sentido para uma criança que não está desenvolvendo. É uma linguagem que é familiar, né? Mas não nos dá o direito de deturpar o texto bíblico para fazer sentido na cabeça da criança, porque senão faz um sentido que não é a Bíblia. Sim, poderia ter pego uma outra fábula e chegado no mesmo ponto, né? Então conta 3 porquinhos. Ué. Vou dar um... Se é pra falar sobre preguiça, né? Se é pra falar sobre, né? Isso. E o problema não é nem necessariamente, às vezes, falar com a criança. Às vezes a gente pode levantar até esse ponto, né? Talvez a gente esteja falando errado, parando no momento, pelo menos, ou não desenvolvendo tão bem o que a gente poderia falar com as crianças. Mas o problema é que quando a gente vai falar essas histórias com adultos, né? A gente continua infantilizando aquela história. porque E acaba no triunfo, então, né? É bom, que é o que você ia falar, o segundo princípio. Como é que é o... Não, porque assim, a gente acaba... porque como a gente aprendeu essas histórias num acampamento ou numa escola bíblica dominical que foi quem cresceu na igreja, né? E aí você vai repetir o que você aprendeu. Você nem se toca se você não for confrontado pelo texto e ir com um pouco mais de humildade ou mais cabeça vazia para entender ali o texto. Você acaba repetindo a história. Então, vamos lá. Alguns clássicos aqui que a gente está acostumado. E a gente estava vendo Gênesis agora, estudando, e vendo que tem muito mais do que isso. Arca de Noé, Davi e Golias. Por exemplo, o clássico mais claro é Jonas. Porque tem o peixe, é engolido por uma baleia. Então, essa história é muito bonitinha, todo mundo já ouviu. Aí ele chega na cidade. Porque é a estrutura de glamour e tem que ter um fim, assim, né? Tipo hollywoodiano. Você acaba no 3º capítulo. Sendo que o texto... Que é a baleia, que é o peixe cuspindo... Não, é o 3º capítulo. O peixe é cuspido no final do 2º. E no 3º, Nínive se converte. E acaba aí, o sucesso então, do missionário. Missões. Vamos fazer missões. É o contrário, a moral do texto. E é interessante que o capítulo 1 tem a ver com 3... De novo, nesses paralelismos. E o 2 tem a ver com o 4. E o 4 acaba com uma pergunta, com o missionário todo bravo que Deus perdoou. Eu sabia que você ia fazer isso. E ele fala uma coisa interessante no final, no capítulo 4, dizendo: eu sabia, por isso que eu fugi de você. A gente só entende por que ele fugiu, Jonas, no começo, no capítulo 4. Mas a gente tirou isso, porque o que vale é um missionário bem-sucedido. Mas e antes ele era teimoso, e quando ele obedeceu a Deus, aí aconteceu. Aí deu certo, né? Então, só que não deu certo na cabeça dele, porque a cabeça dele... A história é de um missionário mal-sucedido, ou é de um povo que não olha pra fora, só olha pro umbigo. É a história de alguém que não vou conhece falar Deus pra e não ímpios. gosta de Deus do jeito que ele é misericordioso. Eu não vou falar pra esses ímpios que Deus vai acabar... Só que como é que eu vou contar essa história pra uma criança? Ou... como é que eu vou contar essa história num púlpito de uma igreja que é infantilizada, que só quer prosperidade, só quer alegria, só quer... Você sabe que a gente tem treinado lá em casa, assim, os textos difíceis e ir pro que o texto diz, assim. E é muito curioso, porque às vezes fica faltando aquela... De novo, a Arca de Noé. A Arca de Noé a gente fica focando ali no casalzinho de animais entrando, mas o foco é a destruição do mundo. Ou não é do mundo conhecido, né? Ou do mundo conhecido, mas aquilo é uma história de juízo. Que não dá para ter uns animais bonitinhos contando. E é a história do fracasso do único homem, família que sobrou. Então, assim, essa é uma história que é difícil, realmente. Eu entendo que é difícil contar, mas se você muda o foco dela, você não tá contando essa história. Noé logo depois enche a cara, né? Maldição verdade. com filhos. Dá um rolo ali, cara. E a gente quer parar na parte que deu bom. Foram felizes para sempre. Você só acaba no sacrifício ali, de aroma suave. Foram e felizes a promessa. para sempre. Então você não pode... Outra história que a gente tava vendo já um pouco mais difícil, mas é a história de José. Porque as histórias de José, você vai lá, ele é vendido pelos irmãos, a gente vê... Só sofrimento, jornada do herói. Ele vai lá, foge da sexualidade, Nossa, da mulher. É um lutador, então, um guerreiro. a gente costuma já... mas ele ali... Bom... E no final ele foi o segundo no Egito. Meio que nem coloca mais prisão, ou coloca rápido a prisão, mas como se ele revelasse um sonho e já fosse virar o segundo homem do Egito. Passaram anos e anos, décadas. E aí quando ele entra no palácio ali, no faraó, ele recebe um novo nome egípcio, ele recebe um anel e ele governa. E a gente acaba aí, porque isso é história hollywoodiana de bem-sucedido. Mas quando a gente vai lá para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles são possuídos
ali por uma outra nação e mudado o nome dele, a gente vê isso como algo ruim. Na Babilônia, depois de muitos anos, né? Repete a história. A gente consegue identificar, mas a gente não vê isso ali acontecendo claramente. Com José, né? Com José. Era a parte ruim da história. Essa é a parte ruim. Mas ele comanda tudo. É a parte ruim. Então, se você não ler até o final, que a parte boa nessa estrutura é ele pedindo para os ossos dele irem para a terra prometida. Se algum dia, quando a gente for para aquele lugar que Deus prometeu... Isso. Ele dando o nome dos filhos, de nome de Israel, que na verdade... Nomes hebraicos. Nomes hebraicos, que na verdade vão virar tribos. Então, de tão importante. Isso é a redenção dele, dizendo assim, ele não se perdeu no exílio. Poderia ter se perdido ali, mas manteve. Ele ainda se manteve na promessa abrâmica. Então, você vê como, de novo, infantilizou algo que não era. Então, qual que é, talvez pra gente falar o óbvio aqui, qual é a visão que nós devemos ir pro texto bíblico e, lógico, pra Gênesis aqui? Como é que a gente tem que ir? Eu acho que a gente tem que, primeira coisa, deixar o texto nos ler e não a gente achar que já sabe o texto. Então, várias vezes eu vou para um texto achando que eu tenho. Aconteceu hoje comigo e com o Zé numa outra gravação. Eu lembrei de um texto que eu queria usar. Comecei a ler um pouquinho mais antes. Eu falei, não dá esse texto não, Zé. Porque esse texto não tá... Eu achei que dava. Na minha memória eu achei que era, mas não tem nada a ver. Eu tô forçando o texto. E forçar o texto é usar o nome de Deus em vão. Mas uma outra dica que você poderia dar, Gus, talvez para ser simples. É óbvio, mas precisa ser dito. Eu acho que passa por isso de ler o texto mesmo, de você deixar ser lido pelo texto e não querer atribuir um significado. A gente faz muito isso. Eu li isso aqui, isso quer dizer tal coisa, Deus está dizendo tal coisa. E às vezes se deixar entrar no contexto da história, quais são os personagens, ver as repetições, perceber os padrões. Olha, tá vendo aqui, ó? Então qual é o outro lugar que aparecia uma pergunta de Deus? Qual é o outro lugar onde apareceu, né, um dilema ali que acabou tendo duas? Então, aí a estrutura interna do texto, que vai dar muito mais pista do que a gente querer atribuir um significado com a nossa cultura agora. É o que a gente fala que a Bíblia interpreta a Bíblia. Você deixa os padrões que você já leu da Bíblia interpretar esse padrão que você está lendo. Vamos dar uma olhada, porque não tem perigo de você ir para frente e para trás na Bíblia e olhar os padrões que a Bíblia estão falando para interpretar Gênesis. E você, Zé, se você tivesse que trazer uma dica aí óbvia, mas que precisa a gente ter para chegar na... eu acho que a gente não infantilizar o texto. Como que a gente faz isso? A gente entender que as pessoas no passado não eram mais burras que a gente. A gente acha que as pessoas eram super ingênuas, né? Tem isso. Homens das cavernas. Até essa questão hollywoodiana. Não, a mulher... Jesus nasceu de uma virgem, então todo mundo foi lá e acreditou. Não, a Bíblia falou que justamente José não acreditou que ele nasceu da virgem. Precisou uma intervenção divina. Isso. Nem os apóstolos. Então, o texto bíblico, ele demonstra isso, né? A gente não precisa infantilizar achando que a gente é superior aos do passado. A gente colocar nosso pé no chão e saber, eles eram seres humanos também, entendeu? Perfeito. Eu acho que, caramba, essas são duas dicas que eu vou ficar com elas. E assim, se você gosta desse tema de Gênesis, você tem várias perguntas, se você está ouvindo no dia que está sendo lançado esse podcast, nesse fim de semana, e a gente vai começar uma série só falando sobre Gênesis, uma forma interessante de se ler, entendendo as repetições, entendendo o seu significado e não levando a ciência, a nossa cabeça moderna, querendo arrancar coisa que o texto não tá, ou então infantilizando um texto tão bacana. Você é nosso convidado, não vai ser pela Glocal, vai ser pela Comunidade da Vila, você acha em qualquer plataforma. Estreia no dia 10. Estreia no dia 10 de outubro. E a gente vai, 10 de outubro de 2021, se você tá no futuro, tá bom? É isso, parece óbvio, e é óbvio. E o óbvio à luz do Evangelho precisa ser dito. Esse é o podcast Glocal. A gente se vê na semana que vem.